A colaboração premiada de Mauro Cid, Tenente-Coronel Mauro Barbosa Cid. Ele fez uma colaboração premiada. Ocorre que ele foi preso no dia 3 de maio, sem culpa formada. Permaneceu preso até que no dia 23 de agosto, já são aí 3 meses e 20 dias, ele foi proibido de ver seu pai. 2 dias depois, ele foi proibido de ver a própria esposa. Até que ele, então, capitula e no dia 9 de setembro resolve fazer a primeira colaboração. Depois que ele fez essa colaboração, ele é flagrado dando uma entrevista, conversando num diálogo telefônico em que ele diz que foi forçado a dizer e que falava aquilo que o obrigaram a dizer. Não sei bem por que ele fez isso, o fato é que ele o fez. Aí ele foi chamado de novo sob ameaça de prisão para dizer, você confirma o que falou ou não confirma? Se ele dissesse que não era verdade, que ele foi forçado, ele voltaria para a prisão. Então, houve dúvidas levantadas pela defesa, primeiro sobre a voluntariedade disso, se ele estava à vontade para falar, se ele tinha realmente vontade de falar ou se ele foi pressionado para fazê-lo pela Polícia Federal. Então, há uma dúvida levantada pela defesa durante este julgamento. E, claro, além disso, o próprio advogado, general Braga Neto, José Luiz Oliveira Lima, disse que chamou de um mentiroso nato, porque ele apresenta versões totalmente contraditórias, o que vai ao encontro da tese de que ele poderia ter dito coisas que não sabia só para se livrar da prisão. Qual a sua avaliação sobre o valor probatório desta colaboração premiada? Bom, de fato, esse instituto, a colaboração premiada, até para a nossa audiência entender, é um acordo que um dos investigados, um dos réus faz com a justiça para ter uma diminuição de pena, até em alguns casos não ter pena. É um instituto importante, mas tem regras a serem seguidas. Eu acho que um tom que todos nós estamos colocando aqui hoje, né, nesse bate-papo, é que realmente a regra do jogo tem que ser seguida. E parece, Capês, que eu estou vivendo aqui um tipo de déjà vu piorado. Então, nós vimos algumas delações serem feitas, por exemplo, numa operação muito famosa, que você já citou aqui, inclusive, no programa de hoje, que é a Operação Lava Jato. E na Operação Lava Jato, a população precisa entender isso, a nossa audiência aqui, que muitas das delações feitas na época da Lava Jato foram anuladas por esse mesmo Supremo Tribunal Federal sob a alegação de que não tinham sido feitas da forma correta. E agora o próprio STF colhe essa delação premiada sem seguir a regra do jogo. Então, o próprio STF já decidiu lá atrás que uma delação não é válida se o delator está preso e está preso para delatar. E aqui nesse caso, me parece que ficou muito claro, essa pelo menos é a minha análise, que o Mauro Cid ficou preso e foi preso uma vez, depois de novo, para delatar. Então há aqui um grande buraco nessas provas e me parece, né, até estávamos discutindo isso num outro momento, me parece que sem a delação, então se nós tirarmos a delação das provas que a Procuradoria-Geral da República apresenta, o caso fica fraco. E aí vocês podem até perguntar para mim, até jogar a bola para vocês de volta aqui na bancada. Toda delação não basta o falar do delator. Ele tem que provar de alguma forma. Agora, se essa delação realmente for anulável, não seria o caso da gente aplicar aquela teoria dos frutos da árvore envenenada e todas as provas que foram conseguidas através dessa delação anulável, do meu ponto de vista, também não seriam anuladas e nós não teríamos provas para prosseguir numa condenação? Muito bem. Só para sintonizar, teoria dos frutos da árvore envenenada significa assim, uma árvore envenenada só gera frutos envenenados, né? Ela surgiu inicialmente, uma teoria nos Estados Unidos em 1920, mas eu digo, ela tem fundamento bíblico. Jesus Cristo já falava isso, ou seja, a figueira que não consegue dar frutos, evidentemente, não pode produzi-los.